Então, pessoal, você pretende rebocar ou pintar uma parede, quebrar a parede para passar um fio, para instalar uma tomada, um interruptor, de repente um cabo de rede. Se você pretende aí comprar um painel para sua TV ou até mesmo uma cabeceira para sua cama box, ou simplesmente pretende dar uma mudada aí no visual de sua casa, né, uma sala, um quarto ou cozinha, acredito que depois desse vídeo você poderá mudar de ideia. Dias atrás recebi pelo Zap a mensagem do meu filho mostrando paredes revestidas com placas de gesso 3D. Era uma imagem ali fantástica, né? Então resolvi buscar mais informação a respeito dessa maravilha. Já imaginei um investimento caro, né, e complicado para colocar nas paredes. Mas não era nada disso. Fiquei realmente encantado com a simplicidade de como era feita, o baixo custo, a instalação, a diversidade de formas, né, de formatos aí das imagens 3D. Então eu fiquei muito empolgado e adquiri uma forma 3D desse modelo aí, canjiquinha. Estarei mostrando então uma sequência de vídeos com o máximo de informações possíveis, como medidas para mistura, o custo de cada peça, o rendimento por metro quadrado, o rendimento por quilo, tempo de secagem, tempo de produção e fixação na parede. Como o gesso é para um revestimento interno, estarei fazendo alguns testes também com a mistura gesso, cimento e areia, usando um produto aí muito bem cotado aí, inclusive muito bem elogiado em grandes canais aí, chamado Rebotec, impermeabilizante. Então esse produto promete aí, ser possível, revestimento dessas placas 3D na área externa de sua casa. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo. Então esse aqui é o molde para placas 3D que eu comprei pela internet. Escolhi esse modelo aqui porque eu acredito que seja mais fácil ali a aplicação dele em paredes com defeito. Aqueles outros que tem um desenho muito simétrico, então ele é mais complicado, né? Então as peças tem que sair perfeita. Esse aqui não, esse aqui pela aparência dele você vê que dá para camuflar bastante em uma parede irregular. Esse aqui já é uma peça já pronta. Estou pegando a manha ainda, mas bastante interessante, ela fica bem firme mesmo, então creio que não vai ter dificuldade na hora de fazer a fixação lá na parede. Então esse material aqui, pessoal, eu achei ele meio frágil, eu acredito que seja o tal do EVA. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem a textura dele. Então eu cheguei a ver esse material em papelarias, né? É como se fosse um EVA. Cheguei a fazer já 10 formas com ele, mas até agora está tranquilo, não danificou nem nada. Juntamente com esse molde, essa forma aqui, desculpe, ela vem aqui essa placa de apoio aqui, ó, uma segunda placa de plástico, um plástico até resistente, que é para poder dar o suporte na hora de produzir suas placas 3D. A medida aqui dessa peça aqui especial é de 30 por 30. Não sei se está no esquadro aí perfeito, eu quero acreditar que não, mas como eu havia dito, o formato dele, se não me engano, isso aqui simula aquelas pedras canjiquinha, uma coisa assim. Desculpe se eu estiver errado, qualquer coisa alguém me corrija aí. Então essa simulação aqui de pedra canjiquinha, vamos dizer assim, ela vai ser ideal para as paredes aqui que eu estou pretendendo revestir. Eu cheguei a ver umas peças, umas formas dessa aí com material de silicone, que eu quero acreditar que seja bem mais resistente e fácil de trabalhar do que essas aqui. Juntamente com a placa, o vendedor envia aí um manual de instruções de como manusear a peça e também a medida necessária na proporção de gesso e água para poder produzir suas peças. No meu caso aqui, me mandaram aqui uma medida aí que não estava condizendo muito com a realidade, então eu tive que refazer essas medidas até que deu tudo certinho. Então, pessoal, esses aqui são os objetos que estou utilizando para produzir aí as placas. Então tem esse recipiente aqui maior,
que ele deve ter aqui uns 25 centímetros de circunferência por 10 centímetros de altura. Eu tenho esse copo aqui de medidas, né? No meu caso, para essa forma aqui, eu estou utilizando 2 desses daqui para poder fazer a mistura. Então, no seu caso, pode ser que seja diferente. Estarei mostrando uma forma aí de você descobrir facinho qual é a medida da sua forma. Então, o recipiente para mexer, esse aqui para tirar as medidas, no caso são 2 desse. Aqui eu tenho esse esquadro, remover o excesso aqui da forma após eu derramar ali o gesso nele. Então é bom você ter uma régua, algum objeto bem retilíneo para poder fazer esse trabalho. Tem aqui também uma colher, uma espátula, que ajuda na hora de derramar e tirar aqui o excesso aqui das laterais aí do. Eu tenho aqui um balde que eu vou encher de água, que sempre quando eu tiver no intervalo entre uma peça e outra, eu gosto de tirar o excesso, lavar aqui, para poder deixar a outra peça limpa. Eu tenho aqui o saco de gesso. O interessante é você ter 2 moldes, 2 formas 3D, para poder mudando de uma forma a outra para poder ganhar tempo. Então seria interessante você ter 2 formas. Não precisa ser necessariamente do mesmo modelo, você pode fazer modelo diferente. O importante é ter 2 formas ou mais para você poder estar alternando entre uma forma e outra e assim aumentar a produção. Então, pessoal, como eu havia dito no começo do vídeo, a proporção água e gesso fornecida pelo fabricante veio meio que fora da realidade. Então, se você está no mesmo caso que eu, você vai fazer o seguinte: você vai despejar na sua forma 1 litro e 300 ml de água. Então, se couber na sua forma essa proporção, as medidas que eu vou passar aqui agora vai ser a mesma que você utilizará na sua forma. Ou então você já vai ter uma base para poder fazer as suas próprias medidas aí. Então, pessoal, no meu caso aqui eu sei que duas medidas dessa daqui já dá a quantidade exata para a confecção lá do molde. O spot desse aqui cheio é o suficiente. Misturando aí o mingau. Então, como eu havia dito, você vai pegar 1 litro d'água e despejar naquele recipiente maior que eu havia dito no começo do vídeo. Depois vai pegar o gesso e vai pulverizando ali uniformemente sobre o recipiente e deixando que um se junte ao outro. Então, colocados 1,6 kg, vai começar a misturar aí esse mingau e essa gororoba de maneira que fique bem homogêneo e que tenha o menos de bolha possível. Quanto menos bolha, melhor. A peça vai ficar mais perfeita. Então tenha paciência. Geralmente esse processo aí de mistura até colocar na forma dura em média 5 minutos. É coisa bastante rápida mesmo. Então, feito isso, você vai despejar lá na sua forma a massa já bem homogênea. Você vai utilizar aquela espátula para poder limpar aí as bordas aí, aproveitar o máximo aí do gesso. Depois com aquele esquadro, né, ou um objeto retilíneo aí, você vai fazer essa modelagem aí na superfície. Quanto mais plano, melhor, porque na hora de fazer a fixação na parede vai facilitar bastante, né? Então, a mistura até colocar aí na forma é uma média, como eu havia dito, de 5 minutos. É um serviço muito gostoso de fazer. Aquela coisa que você pode estar chamando a família toda aí para poder participar dessa brincadeira aí. Então, feito isso, pessoal, você vai limpar o mais rápido possível aí o seu recipiente, a sua vasilha, porque ele endurece muito rápido. Caso você tenha 2 formas, né, então você já pode estar alternando entre uma e outra. O tempo de secagem é em média de 10 a 15 minutos, a uma temperatura entre 30 a 33 graus aqui no Distrito Federal. Você vai sentir que a peça já está boa, quando você trisca aqui nela, você sente ela está bem consistente, bem dura mesmo, que esse gesso ele
ele seca bastante rápido. Então você vai remover a parte plástica e depois aqui a parte do EVA cuidadosamente para evitar que a peça se danifique. Mas não vai acontecer porque, como eu havia dito, o gesso ele endurece bastante rápido mesmo. Então tempo de secagem de 10 a 15 minutos, está aí a placa, uma superfície bem plana, aquela parte onde vai ficar em contato com a parede. Você deixa elas aí em pé para poder fazer uma boa secagem. Acredito que em 24 horas ela fica boa. Então pessoal, já fiz com essa forma 15 peças. Às vezes eu tento remover aqui esse gesso seco. Aí ó, já está começando a se soltar aqui, ó. Percebe? E gruda, começou a grudar também, o gesso grudar aqui na peça, nesse EVA aqui, essa parte emborrachada, de maneira que ele altera um pouco a textura aqui das peças. Mas como se trata desse efeito aqui, tijolo canjiquinha, então não faz muita diferença, né? Mas se fosse um desenho liso, aí ia começar a comprometer um pouco a imagem da placa, do desenho da placa. Então pessoal, uma dica: quando começar a grudar muito aqui na borracha, vocês passam aí uma escova com água aqui, ó, que vai resolver esse problema. Então, vivendo e aprendendo. Então essa placa aqui de borracha e plástico, vamos dizer assim, EVA e plástico, ela tem um probleminha aqui, pessoal. Ela deixa umas rebarbas aqui na peça. Então antes de fazer a fixação das placas lá, o que eu estou fazendo? Eu estou removendo aqui o excesso dessas rebarbas aqui, ó, passando aqui no chão. Eu já passei em quase todas elas. Então nos 4 cantos vai fazer isso, para poder facilitar na hora de encaixar elas uma na outra. Então pessoal, minha primeira experiência aí com placas 3D, revestindo aí nesta parede aqui de teste. Ela era pintada com a tinta meia boca. Já picotei totalmente a parede, dei uma lixada para preparar ela para o assentamento das placas 3D. Pretendo trabalhar também nesse corredor aqui, dar uma melhorada no visual dele. Colocar aquele forro PVC curvo. Já tinha feito aqui um vídeo sobre esse sistema de iluminação aqui com garrafas PET. Então eu quero aproveitar o forro curvo e aproveitar essa luz aqui, que esse corredor é muito escuro. Então aqui já tem essa placa de PVC em diagonal, vamos dizer assim, diagonal duplo. E agora, para fechar aqui esse corredor, vou colocar essas placas 3D e vamos ver o resultado final. Então pessoal, o procedimento agora foi o seguinte: eu coloquei aqui a nossa famosíssima mangueira de nível, muito útil, e aqui ó, nesse ponto é que as bolhas se estabilizaram. A bolha não, a água, né, que está na mangueira de nível. Então aqui eles estabilizaram. O que eu fiz em seguida? Deixa eu botar essa lanterna aqui para poder facilitar. Então aqui foi onde as bolhas estabilizaram, né, a água. Então já estou removendo aqui a mangueira. Então o procedimento para tirar o nível, tem vários vídeos aí ensinando como é que é feito. Estou só mostrando a forma que eu fiz aqui para poder dar aí uma noção para vocês. Então aqui a água se estabilizou, né, onde eu marquei o nível dos dois lados. Então daqui para cá, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma peça. Eu vou aproveitar aqui esse rodapé. Eu coloquei aqui uma peça
e fiz a medição desse ponto aqui do nível até aqui. Deu 17 centímetros, eu marquei aqui, ó, esse pontinho preto aqui. Do outro lado também fiz o mesmo procedimento. Tá ali a marcação. E já medi aqui os 17 centímetros que deu aqui. Feito isso, eu passei uma régua e fiz uma marcação de fora a fora com o lápis aí de pedreiro, só para eu ter uma noção aqui de onde eu devo assentar as próximas peças. Então vou assentar a primeira peça aqui e vou seguindo aqui esse risco aqui para me dar essa referência. Estarei então mexendo no gesso cola. Coloquei aqui 600 ml nesse recipiente. Estarei botando-se gradativamente aqui o gesso cola. Eu tenho colocado até demais, pessoal. Deixa eu tirar um pouquinho dessa água aqui. Pessoal, tudo aqui pra mim é novidade, viu? Primeira vez que eu tô fazendo aqui minha primeira experiência com gesso. Vamos ver o que vai dar aí. Então, pessoal, fui acrescentando aqui o mais cimento cola até chegar nessa consistência aqui, ó. Não sei se é ideal, mas vamos fazer um teste lá agora para ver. Estarei fazendo o assentamento utilizando aqui uma espátula. Vamos lá? Então vamos à hora do pesadelo. Sexta-feira 13. Então, pessoal, eu disse para vocês, para mim tudo isso aqui é novidade. Vamos ver aí como a gente vai sair nessa primeira experiência. Disseram que eu podia ter usado também, ao invés do gesso cola, ter utilizado aí a argamassa. Então, ó, aqui é a linha que traçamos. A colagem é bastante rápida. Esqueci de pegar o meu martelo ali de borracha. Mas vamos dar continuidade assim mesmo. Estou colocando aqui, pessoal, nas bordas. Segunda peça. Se você quiser acompanhar o desenho, fica a seu critério. Vou dar uma pausada no vídeo para pegar o meu martelinho. Dar continuidade. Aqui com o meu martelinho. Essa batidinha leve. A fixação dele é bastante interessante, que ele fica, ele não escorre. Esse gesso cola realmente é fantástico. Então, pessoal, agora a sequência é acompanhar aqui essa primeira fileira que serviu de base para a colocação das outras peças. Vou fazer uns testes aí com aquele impermeabilizante famoso aí, o tal do Rebotec. Eu já fiz o pedido de uma peça daquela, de um balde, e vamos ver o resultado, né? Se realmente é aquilo tudo mesmo que o pessoal fala, mas pelo que eu vi, o produto é muito bom mesmo, pessoal. Então, como eu havia dito, gente, essa forma especial, ela não tem
um esquadro muito bom. Eu já fiz o pedido de uma outra, de silicone, e me falaram que ela é bem mais interessante do que essa forma de plástico e borracha, que na realidade não é borracha, é um EVA, material bastante frágil, que para serviço assim rápido, pouca parede, ele vai ser bem interessante. Então pessoal, procura um recipiente quadrado que vai facilitar mais na hora de pegar aqui com a espátula. Vocês estão percebendo que eu já estou indo já com a colher, então vocês vão aprendendo aí os meus erros. Sempre observando aí o desenho, para ficar bacana. Então pessoal, deixei essa massa aqui com a consistência assim mais firme, ó. Ajuda bastante. Então, ó, se essa peça aqui fosse bem esquadrejadinha, bem padrão, então eu acredito que essas divisas aqui estaria bem mais amenizada. Mas depois vou colocar aqui um gesso para poder preencher aí esse espaço, né? Vai ficar bem mais interessante, bem mais bonito, acredito eu. Então pessoal, caso precise aí fazer um recorte, você pode estar utilizando aí o arco de serra. É bastante tranquilo o corte. Então pessoal, todas as peças já foram colocadas. Perceba que tem umas mais escuras do que as outras, porque eu fiz ontem e elas estão um pouco molhadas ainda. Então agora o próximo passo é tentar apagar, camuflar aqui essas extremidades, essas divisões, essas ranhuras aqui do encontro das placas, para ficar bem bonito. De maneira que quando a pessoa olha, pensa que tudo é uma peça só, uma peça única. Então a gente vai rejuntar então essas extremidades. Eu fiz alguns testes aqui, estou utilizando aqui um EVA de 5 milímetros. Como esse modelo aqui de placa 3D, ele é um pouco diferenciado dos outros, como as extremidades dele, que você vê que não tem uma extremidade regular, né? Porque o próprio desenho já pede isso. Então irei rejuntar. Estou utilizando aqui o próprio gesso cola para poder fazer o rejunte. Vou melhorar para fazer isso aqui. Depois vai vir a tinta. Aqui, ó. Que dá a impressão que fica sendo uma peça única. Aqui essa parte. É assim um pouco mais trabalhoso, mas vai dar um efeito muito bacana no final, entendeu?
aqui essa parte. Então, como as ranhuras é muito grande, esta forma aqui vai ser bastante eficiente. Aqui, pessoal. Tá vendo, ó? É como se fosse uma peça fosse a seca. Você pode utilizar também, fazendo aí uma pasta mais espessa, você pode utilizar aqui um pincel para poder fazer esse acabamento também, pessoal. Fica muito bom. Deixa eu achar aqui um ângulo bacana. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Que o pincel tem a vantagem que ele já dá um acabamento também, dando aquele assim de união das peças. Então fica a seu critério. Você pode usar tanto o pincel como usar aí a plaquinha de EVA. Depois você dá uma olhada no pincel aí, ó, para poder dar um acabamento bacana, né, ó, pra se fundir um com o outro. Ó, tá vendo? Ó. Então, pessoal, outra dica boa para você amenizar aqui o rejunte e camuflar ainda mais as peças. Você pega uma bucha dessa aí de limpar, lavar a louça, essa parte aqui áspera, você faz isso aqui, ó. Vai camuflar bastante esse 3D modelo canjiquinha. Então a gente vai trabalhando e vai aprendendo algumas técnicas novas aqui. Essa aqui, ó, vai ser bem interessante para você que comprou esse modelo. Valeu? Então, pessoal, interessante é fazer esse vestimento do lado externo, né? Eu vou fazer alguns testes aí utilizando esse produto aqui, ó, Rebotec. Eu já vi uns depoimentos do uso aí de 50% gesso e 50% cimento. Só que o pessoal fala que quando exposto aí a água, ao tempo aí, ela vai começando a deteriorar. Então, pelo menos até os depoimentos que eu vi, o pessoal não tinha usado aqui esse produto, esse tal de Rebotec. Nos próximos vídeos, então, vou fazer um teste com ele e vamos ver aí o resultado. Valeu! Então, pessoal, o trabalho foi concluído. Estarei mostrando aí para vocês o antes e o depois. Então, essa parede ela foi totalmente picotada para poder receber bem aí o gesso, né? Ela grudou perfeitamente. Gostei muito do resultado, realmente surpreendente mesmo. Então, se você tem essas paredes assim mais deformadas um pouco, desalinhada, eu sugiro que vocês usem esse desenho aí, modelo canjiquinha, que ele camufla bem as deformidades da parede. Então, pessoal, algumas considerações. Para que esse efeito 3D fique bem bacana mesmo, é sempre interessante ter uma lâmpada ali em cima, fazendo esse efeito sombreado nela. Então você pode estar usando o LED, se não me engano tem umas lâmpadas spot também. Eu pretendo colocar o forro PVC e colocar essa lâmpada para poder dar esse efeito aí bacana, né? Estou usando uma lâmpada incandescente, não é interessante, né? Porque fica muito caro, mas você colocando umas lâmpadas aí de LED, fica bem mais interessante, tanto na economia quanto na beleza também, né? Que você pode escolher várias cores e fazer um efeito aí muito bacana. Então você vai dar asas à sua imaginação, à sua criatividade. Pessoal, outra coisa, quando você for escolher as suas peças, então observe bem não só o preço, mas leia bem os comentários, né? Isso é muito importante mesmo para você não comprar gato por lebre.
os comentários do pessoal lá, o pessoal sempre deixa um comentário sincero e dá umas dicas bacanas aí. Esse modelo que eu comprei aí de borracha e plástico, para esse trabalho aí, pessoal, é de pouca parede, pouca coisa para ser preenchida, ele é muito bacana mesmo, né? Eu não sei em longa escala aí, em grande quantidade, se ele vai aguentar fazer muitas peças, né? Porque vocês viram que ele já ficou bem deteriorado quando eu estava utilizando ele na 15ª peça. Eu pretendo fazer também com cimento, areia e gesso, e eu acredito que ele não ia aguentar também o batidão, vamos dizer assim. Então eu sugiro que vocês comprem aí uma forma que eu vi que é bem cotada mesmo, é a forma de silicone. Tem a emborrachada de borracha e de silicone. Fiz o pedido de 2 formas de silicone com desenhos diferentes e estarei fazendo uns testes aí, inclusive com cimento, areia e gesso e o Rebotec para revestimento externo. Outra informação que eu queria passar para vocês é que aquele gesso cola de 5 litros, de 5 quilos, desculpe, ele rendeu uma média de 3 metros quadrados. Para você ter uma ideia aí do que você vai precisar. Então, pessoal, não gosto muito de falar em valores, porque daqui 10 anos, né, esse vídeo vai estar aí e vai ficar uma coisa assim meio desatualizada. Mas hoje, o preço de cada pecinha dessa aí sai a 60 centavos. Já fiz o cálculo aqui. Então, um metro quadrado aí deve sair por uns R$6, que ele pega mais ou menos 9 peças, 9, 10 peças, esse de 30 por 30, vamos botar 10 peças, isso aí é R$6. O saco de gesso de 40 quilos foi R$16, né? Com o saco deu para fazer 25 peças, então dá essa média aí. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Estarei fazendo novos vídeos, né, uma sequência de vídeos aí sobre revestimento 3D, já adquiri outras formas, estou só esperando chegar para poder dar sequência. Vou aparecer com novidade aí o mais breve possível. Então é isso, abraço e com Deus, tudo de bom, fui.